Bom, e aí, pessoas? A gente vai falar do Standard Cup, né? Japan Standard Cup, que é um torneio que acontece no Japão. E é um torneio bem tradicional, já faz um tempinho que ele está acontecendo, ele acontece desde a pandemia, que basicamente é assim, sempre que sai uma edição, um mês depois acontece esse torneio. E ele tem uma peculiaridade que às vezes ele é presencial e às vezes ele é online. O que varia é se a data do regional bate com ele ou não. Então, esse fim de semana nós tivemos o regional do Japão e Coreia do Sul. E bateu a data, então foi presencial. O passado, né, da edição passada, não bateu. Aí ele foi online. Mas sempre tem esse torneio. Para quem não sabe, o Standard é muito popular no Japão. É o formato mais popular do Japão. Então eles sempre fazem, né? Dessa vez o torneio teve 246 jogadores para 400 vagas. Que é um número até próximo do que é a média. Por assim dizer, normalmente fica dentro disso mesmo. E esse torneio ele tem uma peculiaridade que, assim, ano passado ele foi também o último torneio antes do Mundial, né? Ele é o último grande torneio presencial antes do Mundial, normalmente. E ele influencia mostrando o que é um metagame. Né? Não quer dizer que vai ser exatamente igual, mas ele dá uma boa ideia de como é que o metagame está se desenvolvendo e tal. Até porque, né, no Japão a gente espera muitas novidades, etc. No ano passado, o Mono Red foi o melhor deck do torneio. O que aconteceu no Mundial foi um Mundial que todo mundo tava hateando o Mono Red, tinha muita resposta. O Mono Red acho que foi a grande decepção do Mundial do ano passado, né, que o Depra ganhou. Para esse ano, vamos falar como é que foi, etc. Mas, de novo, um deck agressivo é o grande destaque, que é o Gru. Eu vou abrir aqui uma lista para vocês, lembrando que o link, né, para quem tá vendo no YouTube, estará na descrição do vídeo. Mas então, o Gru, ele é o melhor deck do formato, só que ele é um melhor deck com um pequeno asterisco. Ele não é um melhor deck que ele faz o formato... que ele domina o formato, por assim dizer. Nesse torneio mesmo, foi o deck mais jogado, teve um em oitavo, um em nono também, mas não foi aquele domínio, assim, né? E ele foi o mais jogado, acho que com 20% do meta. Mas o que ele faz no formato que é extremamente importante, extremamente impactante, é que, assim, você tem que ter um plano contra esse deck. Tá? Não existe, eu vou guivar essa match, eu vou fazer só uma coisinha aqui. Você tem que ter um plano muito sólido. Porque esse deck ele é muito eficiente no que ele faz. Extremamente eficiente. Então, se você não tiver um plano muito bom, sua vida vai ser bem difícil. Inclusive, a gente vai ver muito efeito de exílio na cor branca. A cor preta volta a usar coisas com exílio por causa desse deck. Né? Por conta do Heartfire Hero, por conta de Turn Inside Out, que são cartas que vão punir um oponente que quer destruir uma criatura. Então a gente está vendo de novo efeitos de exílio. E a gente também tem efeitos dando menos até para tentar diminuir, por exemplo, como o Heartfire Hero vai jogar. Então, assim, não é o melhor deck do formato e ele domina o formato, etc. Mas ele é o melhor deck porque ou você tem um plano para ele, ou você vai perder, sabe? Ele é um deck extremamente... que a gente pode chamar de porteiro, né? Se você não conseguir passar por ele, você não entra num top 8, provavelmente. Porque você vai enfrentar esse deck em algum momento. Então não é uma match que você pode givar em nenhum momento que você tá jogando o Standard, tá? Eu espero que seja o deck mais jogado no Mundial. Eu espero que seja o deck mais jogado na Season de regionais, tá? Ele tem a base vermelha dele é muito sólida, é muito forte. Você pode jogar Gru, que daí você tem acesso a algumas proteções. Você pode jogar puro Mono Red, inclusive a gente teve nesse evento versões puro Mono Red. Pode jogar um pouco com preto, mas em todas as versões você pode jogar com isso, sem splashar preto, inclusive, né? Com Kalos Cell Ward, né? Para dar esse fling. Então, assim, a base é muito parecida em todas as versões, né? E com Duskmoor, o deck ganhou Leyline. Para quem quer brincar um pouquinho mais de RNG, é uma opção, né? Você vai ter mãos muito mais explosivas. Vai ter o problema de que às vezes você vai comprar essa Leyline e vai ser uma sensação horrível. Mas vai aparecer normalmente essa versão. E Turn Inside Out, que é também uma carta muito, muito boa.
você faz trocas de combate muito melhor, você sai de remoções muito melhor. Então, é um ótimo deck e para quem quiser apostar nele, inclusive é aquele famoso deck, né, multiformato. Então, dá para você montar ele, aí você vai jogar Pioneer com ele também. Se você quiser, ele tem uma base para você tentar jogar no Modern também. É um deck muito sólido, realmente muito sólido nesse formato. O segundo deck mais jogado, eu vou falar que me surpreendeu muito, porque a match dele contra o Gru não é muito boa, mas o segundo deck mais jogado foi o Dimir Midrange. Inclusive, o cara que subiu em primeiro no suíço foi o Keizuki Sato, que estava de Dimir. O Dimir, ele já existia antes da rotação, com uma base muito parecida, assim, muito próxima. E no começo do ano, inclusive, ele teve algumas semanas muito fortes. Ele venceu muito, tal, etc. E é um deck tempo. Só que quando teve a rotação, ele não ganhou cartas. Ele manteve a mesma base, é uma base muito boa, né? Você tem Tishana, você tem Sheoldred e tal, etc. Mas ele não se renovou. E eu sentia muita falta disso, porque às vezes você tinha aquele jogo que você saía desenvolvendo um pouco mais devagar, mas não tinha muito poder individual nas cartas, tirando algumas opções, né? Que eu falei da Tishana, falei da Sheoldred. E dependia muito de você encaixar várias criaturas, aí fazer um Geeks, encaixar um bom combate, etc, etc, etc. Duskmoor traz novidades pro deck que podem ajudar ele, apesar de que, como ele é um deck tempo, ele sofre contra o Gru. E eu não acho que as mudanças com Duskmoor melhoraram essa match, mas ainda é um bom deck jogando contra outros midranges, contra ramps e etc. Então, isso pode ajudar de qualquer maneira. Querendo ou não, ele usa preto, ele vai ter acesso a remoções, pode ajudar isso contra o grupo. Mas acho que uma das grandes novidades aqui é Enduring Curiosity, que já vinha aparecendo nas ligas online, né, que é 4 manas, 4/3, flash. Toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate, você compra uma carta, e se ela fosse morrer, ela vira um encantamento, né, caso ela não fosse um encantamento. Já é um pouco mais de poder na mesa. Tem o Gix, mas ela tem um pouco mais de combate. Dá pra você fazer uma jogada mais tempo com o flash dela. Eu considero ela uma carta próxima do Gix, tá? Mas muito do deck mudou não só por conta dessa carta, mas pra ganhar mais corpo, ganhar mais qualidade individual. E ele ganha, por exemplo, os próprios Slasher. Slasher, acho que tem sido a grande sensação do fim de semana, né? Já faz uns 10 dias assim que ele tá fazendo bons resultados, que é 3 mana, 2/3, toque mortífero. Quando ele causa dano, corta a vida do oponente pela metade, arredondado pra cima. Se ele fosse morrer, se ele não tem marcador, ele volta com 2 stun counters. Eu gosto do Slasher num deck tempo, porque deixar o oponente, né, dar essa pancadona no oponente, abre janelas de tempo muito boas. Sabe, o Slasher começou a aparecer em alguns mid-ranges também, etc. Muito com essa ideia de que, assim, eu dou um pancadaço no meu oponente, do nada, todos os meus bichos ganharam muita relevância. Então, pô, que nem nessa match, acerta o Slasher, meu oponente tava 20. Vai a 18, trigger, vai a 9. O meu fator tempo ficou muito melhor. Qualquer coisa que eu consigo conectar vira uma pancada muito grande. Então, assim, o Slasher ele ajuda muito nisso. Eu gostei muito da adição do Slasher nesse deck. Eu acho que as matches que você precisava pressionar muito melhoram consideravelmente. Contra Gru, pelo menos ele troca, né? Isso é muito bom de uma criatura com Death Touch. Eu ainda sou muito cético quanto a como o Dimir vai jogar versus Gru. Eu acho que bons jogadores conseguem ganhar essa match contra jogadores piores, mas se ambos os jogadores estão em níveis muito próximos, no Dimir, no Gru, pra mim o jogador de Gru vai sempre ganhar. Mas é um caminho, tentar colocar mais qualidade individual no Dimir, né, e puxar um pouco mais a janela do mid-range dele, mas ele ainda pode ter os counters, ele ainda, né, é um deck que tem Ertai, é um deck que pode usar Tishana, etc. Ainda esse kit é bom, só que às vezes faltam essas criaturas bem colocadas. O Dimir, quando ele teve esse auge no T2 no começo do ano, era porque as criaturinhas dele encaixavam muito bem. Voar era muito relevante ali, então você deixava anúncio de casamento uma carta muito pior do outro lado, tal, etc. Não é o caso, assim, eu acho que tá vindo muita pressão.
você tem que jogar com um pouco mais de qualidade, mas assim, Dimir foi o segundo deck mais jogado, colocou representante no top 8, inclusive foi o cara que subiu em primeiro, que é o Keizuki Sato, que é um ótimo jogador. Mas eu acho que ainda está com uma lista em desenvolvimento, enquanto o Gru já está mais fechado. Falando sobre destaques positivos desse evento. O Azorius Tempo e o Azorius Encantamento são dois grandes destaques desse evento, né? Se tem coisas que ele traz assim pra gente, pra nos ensinar, sobre esses dois decks. O Azorius Tempo, acho que provavelmente foi um dos decks mais óbvios, com Duskmoor, né, por causa do óculos. Então, vamos tirar Mentor do deck, vamos colocar óculos. Porque óculos é uma criatura muito boa, né? 3 mana, 5/5, voar com um custo adicional para fazer ele. Você tem que exilar 6 cartas do seu cemitério. Todo início de upkeep do oponente, você vai dread, né? Você vai pegar 2 cartas do topo do seu deck, uma vai pro cemitério e a outra fica na mesa como um 2/2. Que daí você pode flipar pra cima, tal. E assim, beleza, óculos é muito bom, mas óculos é muito melhor quando você tem como cheatar ele pra mesa. Então você tem como reanimar ele. Você tem que fazer ele sem pagar esse custo adicional. E esse é o deck que faz isso, porque é um deck que reanima, né? Então ele tem Mão Amiga, ele tem Recommission, que são cartas que vão cheatar esse cara. Então eu consigo trazer ele pra mesa, mesmo que eu traga no turno 3, seria o turno que ele entra normalmente, pô, por 1 mana eu tenho 2 manas abertas pra proteger, 4 manas aqui, eu também, 1 mana eu tô trazendo, tenho 3 pra proteger, faço mais ações. Vai ter o Gênio também, que é muito bem usado nesse deck. Mas assim, o deck é muito sólido, porque agora ele tem 2 cartas muito boas que tem clock muito rápido, podendo ser reanimadas. Então ele melhorou muito. Ele é o principal deck tempo do formato, né? Que nem eu falei, o Dimir ficou com essa posição por muito tempo, mas ele é o principal. Ele sofre contra Gruagro, é uma match que não é fácil, até porque esse deck é o tipo de deck que sofre muito pra Pick or Poison. E você tem que encaixar as interações certas, você depende de fazer um setup pro jogo começar. Então, no mundo ideal, você faz alguma ação no turno 1, no turno 2 você tem pick lock, no turno 3 você vai desenvolver, e às vezes é tudo que o grupo precisa pra te colocar muito pra trás. Tanto que o side desse deck é tipo Spell of Smite, Monastery Mentor, Lockdown. Você tenta fazer uma mesa muito grande pra ganhar o jogo contra o Gru. Claro que você pode ganhar simplesmente porque você faz tudo muito rápido. Então você faz um Archive turno 1, tomba óculos, turno 2 você traz óculos e é uma match muito mais interessante. Só que num jogo normal você sofre mais, esse que é o problema do deck. Agora, para punir decks mais lentos, é maravilhoso. Tanto que esse é o deck, se você vê Hate de Cemitério aparecendo, é por causa desse deck. Então decks brancos usando Rest in Peace, 3, 4 cópias de Rest in Peace, outros decks usando Ghost Vacuum, que é muito bom também. O Guaxinim lá, que exila coisa do Grave também. Tudo isso é por causa desse deck. Tá? Esse deck pode trazer muito hate contra deck tempo de volta e contra cemitério, porque ele é muito bom. Outro deck foi muito bem. Encantamentos. Vou contar uma curiosidade. Faz um tempinho já que a Wizards voltou com a ideia de decks temáticos dentro de uma edição. Então, por exemplo, o Toxic era assim, o Soldiers era assim. Sabe, toda hora tem um deck ali. Às vezes ele é bom, às vezes ele não é. Mas tem meio que um deck dentro da edição. O dessa edição são os de encantamentos. E o deck é muito bom. Porque ele tem 2 linhas de jogo muito boas. Primeira, contra decks agros. Faça um Megazord e dê lifelink pra ele. Especialmente o Shattered by Ghost. Tá? Essa carta é fantástica. 2 manas, encantar uma criatura que você controla. Quando ele entra, você exila uma permanente que não seja terreno. Enquanto o Shattered by Ghost estiver na mesa, a criatura tem +1/+0, lifelink, ward 2. Então, assim, faz uma criatura grande, coloca isso, coloca depois uma Ethereal Armor, né? Conhecidíssima aí da galera, principalmente do Pauper, do Modern. É muito difícil ganhar disso quando você tá de Gru, se o seu oponente fizer esse Megazord rápido. Tá? Porque vai ter interagido com você, aí vai ter uma criatura enorme com lifelink. Não tem como ganhar. Esse plano é muito bom. Só que também tem outros planos, né? Porque esse deck tem
Entity Cracker, 3 manas 2, 3 flash, toda vez que entrar no encantamento, você dá um draw. E não é tipo, faz isso uma vez por turno, é sempre. Tá? Você faz uma corrente de encantamento, encantamento com uma mana, é draw, 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 draw. Essa carta é muito boa. Então você consegue ir desenvolvendo bem uma mesa, mesmo que se você tomar remoções, mesmo que você tome uma global. O deck continua, esse deck é muito, muito sólido. Inclusive, é a minha dica para você que quiser algo de um custo-benefício muito bom. Tá? Como eu disse, é um deck que é baseado numa edição. Então, existe uma chance, principalmente se você já joga Standard e tal, ou com essa base de mana, que é multiformato, que fique muito barato para você montar esse deck. E é um bom deck sim, tá? Nesse evento do Japão foi muito bem. Colocou 2 representantes no top 8. Foi o deck que teve o maior win rate do torneio, tá 60% de win rate. Então os números são muito bom mesmo. Tá? Outros destaques que a gente pode falar desse evento. Tanto domain quanto tokens não foram bem. Por mais que eu considere os 2 decks muito bons, inclusive o tokens é um deck que eu gosto bastante, né, o que eu tô jogando com ele, eu entendo que no universo que tenha um monte de gente jogando de Azorius Tempo, né, o antigo Azorius Mentor, não vai ser uma boa escolha. Tá? Porque você vai sofrer ali, ou você tem que montar muita coisa diferente na sua lista, porque você tem que acompanhar o bom uso da mana que esses decks têm. E tanto tokens quanto o ramp são decks de jogadas grandes e tal, né, pra engolir a mesa. E eles não tiveram um bom desempenho, né? O melhor de ramp ficou em 16º, e o melhor de tokens ficou em 18º, que é o Yoshihiko Ikawa, inclusive um ótimo jogador. Mas realmente não foram bons decks comparado com o resultado deles online, né? Que eles normalmente são muito populares online. Um número interessante que o Léo está trazendo ali, ó. Tem 13 Gruzagros de 5/3 ou melhor. Desses, 10 usam Leyline vermelha. A gente tá chegando num padrão que a galera realmente prefere usar Leyline vermelha, prefere ter essa explosão de qualquer maneira. Tem que ver o que tá entrando no lugar dessa Leyline pra quem não usa, né? Mas aparentemente apostar, né, no YOLO da situação é muito bom. E o deck que ganhou foi o do Chiaki Kobayashi, que estava de Golgari. Golgari que nesse torneio estava bem tímido, mas online tá aparecendo bastante, inclusive na mão de 2 brasileiros, né? O Vili Edel e o Guilherme Merjan, também conhecido como Rastaf, que vão jogar o Mundial, que é daqui menos de 2 semanas. Tá? O que o Golgari ganhou pra tá com esse destaque em cima do Golgari e tal, etc. Bom, Slasher. Então tudo aquilo que eu falei do Slasher lá no B se aplica aqui. Tá? É uma carta que ganha um tempo muito significativo. Inclusive, curiosidade, nesse evento, Golgari fez 100% jogando 8 vezes contra Ramp. Esse número nunca chegou perto disso, tá? De Golgari amassar Ramp. E são 8 partidas, não é exatamente um número para ser desprezado. Então, assim, Slasher talvez seja a grande carta que vira a chave do Golgari. Essa lista também tem Ghost Vacuum de main deck, não é exatamente algo impossível de usar. Hunter's Talent também. Esse sonho de Steel e Oil aqui na final, a gente assistiu em live, né? A final foi espetacular, porque você consegue tirar um negócio da mão e exilar do cemitério. E aí, a final foi contra um Azorius Tempo, né? E aí o cara exilou um bicho da mão e tirou um do cemitério também. Acabou com o jogo do colega. Mas assim, e essa lista, ela tá mais no Slasher, que pra mim é muito tímido do que eu tenho visto online, né? Online a galera tá indo mais em cima de Unholy Enix, usar mais demônios de main deck, usar o demônio de Dross e tal. Porque, e a gente vai falar mais disso quando eu for falar sobre Pioneer, né? A gente tem um kit de demônios que tá tentando se colocar, seja no Pioneer, seja no T2. Então, com Annex, com o demônio de Dross, né? Daí vai usar Slasher e tal, um monte de coisa desse tipo.
aquele morcegão 2/4. E essa lista não tá tanto nisso, mas a maioria das listas tá vencendo online, tá pegando mais no pé de usar Annex, Dross e etc. Pra ficar, né, aquela coisa, um mortor de card vantage, o deck tenta acelerar mais, então eles abrem mão, né, de usar, talento verde e Vraska, que é um combo que funciona, mas ele é lento, apesar de que o talento verde pode ser muito rápido e impressionar o oponente, para um outro tipo de aspas combo, onde você tá pressionando muito o seu oponente também, só que sem gastar tanta mana assim, né? O Annex você faz por 3 manas, o Slasher por 3 manas, o Dross por 4 manas. E tudo por aí vai. Bronco com Annex machuca. Dá 8 de dano na cabeça da pessoa. Mas é aquela coisa, né? Pode ser na sua cabeça, pode ser na cabeça do oponente. Então, né? O que é a vida sem um pouco de emoção, né? Eu fazia isso com Rasgavéia, então dane-se. Mas o Golgari volta, e que nem eu falei, números muito expressivos quando a gente pensa num Golgari que tá ganhando muito bem de ramp. Isso realmente é uma novidade, desde que o Golgari apareceu lá no Mundial do ano passado. Ele começou a aparecer, ele, né, com essa build atual, obviamente. A match contra ramp sempre foi uma pedra no sapato, e colocar um 100-0 assim é muito impressionante. E a gente vai ter que ver como é que vai esse desenvolvimento. Lembrando, eu não tô dizendo que o Mundial vai ser exatamente como esse evento, mas ele é muito importante, tá? A gente tem ainda nessa semana um Qualifier no Magic Online, que também vai ter um desenvolvimento legal, mas ali ele já vai estar meio que na porta das entregas de decklist, tá? Então, assim, esses eventos do Japão, eles ditam como é que a coisa vai ser. No sentido de que, esses são decks importantes. É muito difícil aparecerem coisas muito revolucionárias. É claro, o Mundial do ano passado seguiu muito do que apareceu no evento japonês, né? Tirando que tinha muito do hate contra a Mono Red, mas foi quando o Soldiers apareceu. Dando um exemplo pra vocês. Então, assim, tem janela pra inventar, e pra mim esse Standard tá muito saudável, tem muito dessas janelas, mas o panorama geral fica nisso. Então, Azorius Temple é um deck muito bom, Azorius Encantamento vai ser um deck, né, a gente vai enfrentar muito. Golgari, esses decks com ficha, né, que ainda estão definidos qual que se é jogar de Mono White, que é o melhor, jogar Boros, tem lista Azorius, tem lista com preto e tal, etc. Então, como trabalhar isso daí também pode aparecer um pouco melhor, né? Expectativas muito altas pro Mundial, mas o metagame japonês normalmente é muito importante pra gente entender também como as pessoas estão entendendo o formato, como as pessoas estão vendo o que está acontecendo pro T2, né? Não é só uma questão de quais opções nós temos, mas qual a percepção sobre essas opções, o que agrada, o que não agrada. Então eu espero, por exemplo, que Golgari cresça depois desse evento, mas mais na linha do que, né, que eu falei, a gente está vendo em listas do Magic Online. Eu não espero tantos decks tempo assim como teve nesse evento, acho que foi muito, eu não acho que vai se manter num número tão alto, mas Gru é uma tendência, e para mim tokens pode aparecer muito mais também, tá? É um formato muito variado e que responde muita coisa, inclusive no challenge de ontem, o último do dia, né, que acontece às 6 da tarde, o Convoke voltou a aparecer bastante, até testando cartas novas também, então é um formato que se mexe bastante. Beleza? Então vou ficando nessa. Você que tá vendo aí pode ativar o sininho, notificações, etc. E até o próximo vídeo.